Vamos ler o Srimad Bhagavatam com o verso que está na sequência do estudo do Bhagavatam oferecido pela ISKCON Rio de Janeiro. Essa aula do Bhagavatam está sendo dada e hoje eu aceitei o convite sem estar devidamente preparado tecnologicamente. Mas agora já estou. Então, eu vou cantar o mantra de reverências a Krishna, que é o filho de Vasudeva, que é Bhagavan Sri Krishna. Para ter uma atmosfera adequada para a natureza transcendental dessa literatura e da leitura que vamos fazer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Então temos aqui o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 6. O título do capítulo é Perguntas dos Sábios. Então, o verso em sânscrito é Rishaya Uchur Tvaya Khalu Puranani Setihasani Chanagha Akyatani Apyadhitani Dharma Shastrani Yanyuta. Isso quer dizer o seguinte, a tradução e o significado que foram dados por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual. Então, Prabhupada o texto da tradução diz: os sábios disseram, respeitável Sutta Goswami, tu és completamente livre de vícios, és bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, e nos Puranas e nas histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada e também as explicaste. Bem, quem são esses sábios que estão falando? Eu vou fazer uma contextualização para que aqueles que estão começando hoje a participar das palestras do Rio de Janeiro, da ISKCON Rio, possam se ambientar. Os sábios que aqui o texto se refere são os sábios de Naimisharanya, que são encabeçados por Shaunakarishi. Eles estão em Naimisharanya, no começo da Era de Kali. Os sábios perceberam que a Era de Kali estava começando, muitos sinais de que a famosa Era de Kali prevista nos Vedas estaria começando e que, com a ausência de Krishna, muitas situações desagradáveis e inoportunas para o desenvolvimento espiritual das pessoas dessa era aconteceriam. Então, os sábios se reuniram para fazer um sacrifício, foram para o lugar adequado, que é Naimisharanya, uma floresta, e aí nessa floresta eles resolveram fazer um sacrifício que duraria 1000 anos. E eles queriam indagar a respeito daquela situação que era perigosa e que eles tinham a responsabilidade como brahmanas para orientar as pessoas. Então eles queriam saber como encarar aquela situação. Lá, entre os sábios presentes, eles identificaram Sutta Goswami. Sutta Goswami era o mais experiente, o mais antigo e, além disso, era também aquele que havia escutado diretamente de Shukadeva Goswami a mensagem do Srimad Bhagavatam. Ele escutou de Shukadeva Goswami quando Shukadeva Goswami falava o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj. E Parikshit Maharaj estava
condenado à morte por uma maldição e morreria dentro de 7 dias. Então, Shukadeva Goswami falou o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj e Suta Goswami estava presente, escutou, memorizou, internalizou todo o conhecimento espiritual e o tempo passou. Com o passar do tempo veio a necessidade observada pelos sábios de Naimisharanya e Suta Goswami foi então abordado pelos sábios de Naimisharanya para falar o Bhagavatam da mesma forma que ouvira de Shukadeva Goswami. Então, aqui neste verso, que é o 6º verso do capítulo 1, os sábios de Naimisharanya se dirigem a Suta Goswami. E eles dizem o que eu já li uma vez, vou dizer de novo. Eles abordam Suta Goswami chamando-o de respeitável. Ele diz, tu és completamente livre de vícios. Essa é uma qualidade, uma virtude de alguém que se propõe a falar a verdade absoluta com autoridade. Então, você é livre de vícios e também é bem versado em todas as escrituras religiosas. No significado, Prabhupada vai explicar acerca disso. Também diz todas as escrituras famosas como mantenedoras da vida religiosa. E também nos Puranas e nas histórias, que são itihasas. Os Puranas, um gênero literário da literatura védica. As histórias são chamadas itihasas, também é um dos gêneros literários da literatura védica. Então, eles estão glorificando Suta Goswami para mostrar o respeito e a consideração que tem por ele, para que ele possa então dar tudo que ele sabe e que também é o que eles precisam conhecer para encarar a Era de Kali como líderes de uma sociedade onde o conhecimento transcendental, o conhecimento espiritual não encontraria facilidades para se desenvolver, para se propagar. Por fim, ele diz, justifica todas essas glorificações feitas a Suta Goswami, dizendo, pois examinaste as escrituras sob orientação apropriada. E essa orientação que ele recebeu é a orientação de Shukadeva Goswami. Por fim, ele diz, e também as explicaste. O processo de ouvir e de pregar. Suta Goswami já era reconhecido pelos sábios de Naimisharanya como um mestre que explica as escrituras. Bom, chegamos ao significado. No significado, Prabhupada vai direto ao tema para justificar o nível de pessoas que estão conversando a respeito do Bhagavata Purana. E ele já explica, o representante fidedigno de Sri Vyasadeva tem que ser isento de todos os tipos de vícios. Os 4 maiores vícios de Kali Yuga são: Kali Yuga é a era em que estamos vivendo, é chamada a era das desavenças, onde o mínimo que seja motivo, o motivo por menor que seja, pode criar uma grande confusão e criar desavença entre as pessoas. Então, Prabhupada diz que vai especificar quais são os 4 principais tipos de vícios que normalmente ocorrem nesta era, a Era de Kali. Aí ele diz, ligação ilícita com mulheres, matança de animais, intoxicação e 4, jogos especulativos de todas as espécies. O primeiro aí, que trata de sexo ilícito, Prabhupada apresenta como ligação ilícita com mulheres. Às vezes, Prabhupada fala dessa maneira mesmo, colocando como se a ligação ilícita em termos de vida sexual ocorresse apenas entre homem e mulher,
não ocorresse de outras maneiras. Mas aqui está bem claro, em outros momentos, o Bhagavata mesmo, o próprio texto do Bhagavata, entra em detalhes a respeito das experiências sexuais que as pessoas podem ter, especialmente na era de Kali, que é a era que estamos vivendo. Mas aqui Prabhupada está dizendo ligação ilícita com mulheres, considerando o parâmetro de um homem praticando vida sexual na sua maneira mais comum com o sexo oposto. Mas, de fato, isso seria a prática da vida sexual ilícita. Vida sexual ilícita é todo tipo de prazer sexual que não se propõe que não esteja codificado dentro dos princípios religiosos que promovem as pessoas envolvidas nessa prática sexual ao desapego gradual sexual e a sua purificação rumo à perfeição do processo de Bhakti Yoga. O segundo vício especificado aqui é a matança de animais. E a matança desenfreada de animais, inclusive para a própria alimentação humana, se faz isso. E aqui é considerado um vício típico da era de Kali. Depois, intoxicação, todo tipo de consumo de substâncias que possam modificar o estado normal de consciência de alguém. Então, esse estado normal de consciência pode ser modificado por vários estímulos. Porém, existem estímulos específicos usados para modificar intencionalmente ou não, mas para modificar esse estado de consciência. E, assim, isso é considerado um vício. A intoxicação na era de Kali é um vício muito popular. Por fim, o último, jogos especulativos de todas as espécies. Jogos de azar, jogos que promovem a desonestidade e as relações se tornarem cada vez mais frívolas, superficiais, onde se cultiva o interesse de vencer o outro, de derrotar o outro, de se aproveitar de alguma falha do outro para predominar e conquistar e obter êxito e facilidades em todos os aspectos, inclusive financeiramente falando. Continuando, Prabhupada vai explicar sobre o Goswami. Goswami é o sinônimo da palavra Swami. A palavra Swami significa Senhor. Goswami também significa Senhor, porém, com a ênfase dada à palavra Go, que é sentidos. Então, Goswami significa aquele que é o controlador dos seus próprios sentidos. E Swami também significa isso, mas aqui tem mais ênfase. Então, Prabhupada diz, o Goswami deve estar livre de todos esses vícios, esses 4 vícios falados, antes que possa ousar sentar-se no Vyasasana. Vyasasana é o assento que geralmente existem nos Dharma Sabhas, nas salas de reunião onde se escuta um representante de Vyasadeva. Nos templos também há um Vyasasana e geralmente este Vyasasana é ocupado por Prabhupada. Então Prabhupada sim está inteiramente capacitado, preparado para sentar no Vyasasana, representar Vyasadeva e proferir o conhecimento de acordo com o Siddhanta védico, o Siddhanta dado por Vyasadeva e que é trazido na corrente de sucessão discipular até os dias atuais. Então aqui está dizendo que a pessoa deve estar livre dos vícios para sentar-se no Vyasasana, o Goswami. Bom, ninguém que não seja de caráter imaculado e que não esteja livre dos vícios acima mencionados, deve ter permissão para sentar-se no Vyasasana. Apesar de nossa intimidade com o Vyasasana que temos nos templos, que conhecemos nos templos, aquele é um lugar sagrado
que a pessoa que senta ali, Prabhupada tem o seu reservado, e também tem outro que é reservado para aqueles que na sucessão discipular de Prabhupada podem apresentar as escrituras de Prabhupada de acordo com o significado de Prabhupada. Prabhupada nos autorizou a isso, a sentar para explicar o Bhagavad Gita de acordo com o Siddhanta e de acordo com as nossas próprias palavras. E assim, nós, apesar da intimidade que temos com o Vyasasana, precisamos sempre reconhecer que é um local, um assento sagrado que deve ser usado para representar Vyasadeva e toda a corrente de lá, incluindo o próprio Prabhupada. Sentar no Vyasasana significa assumir o compromisso de apresentar a filosofia de acordo com o ponto de vista de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Então, Prabhupada continua: deve-se não apenas estar livre de tais vícios, mas também ser bem versado em todas as escrituras reveladas, ou nos Vedas. Deve-se estudar. Existem 4 níveis acadêmicos de aperfeiçoamento do estudo, de acordo com deliberação do próprio Prabhupada para a sua instituição ISKCON. O primeiro nível é o nível Bhakti Shastri, que inclui os 4 livros mais básicos da filosofia. A Bhagavad Gita como é, né? O Bhagavad Gita é citado pelo próprio Prabhupada. Das Upanishads temos o Sri Upanishad, Sri Isha Upanishad. Temos também o Padeshamrita, que é um comentário, um livro escrito por Rupa Goswami e é comentado por Prabhupada. E temos o Néctar da Devoção, que este sim é um comentário de Prabhupada para o Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. O segundo nível é o nível Bhakti Vaibhava. É um nível acadêmico superior ao primeiro, é nível Bhakti Vaibhava, que inclui os 6 primeiros cantos do Srimad Bhagavatam. Esse livro que estamos lendo hoje, é o primeiro volume do primeiro canto. Então o estudo desse livro está dentro do nível acadêmico de Bhakti Vaibhava. O terceiro nível é Bhaktivedanta. Vai do 7º canto até o 12º canto do Srimad Bhagavatam. E o quarto nível é o Bhakti Sarvabhauma, que esse nível inclui o Sri Chaitanya Charitamrita. Assim, esses são os 4 níveis acadêmicos mínimos que uma pessoa deve estudar e conhecer, para conhecer bem a filosofia da consciência de Krishna. Por nossa sorte, Prabhupada deu todos esses livros para que nós possamos estudar e nos qualificar para pregar, para apresentar a consciência de Krishna para aqueles que não conhecem, em vários níveis de aprofundamento, e também para que nós possamos sentar no Vyasasana e então apresentar a filosofia conforme a exigência natural que o próprio assento requer. Então, continuando, Prabhupada diz: os Puranas e histórias como o Mahabharata ou o Ramayana também fazem parte dos Vedas. O Acharya ou Goswami deve estar bem familiarizado com todas essas literaturas. Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que lê-las. Podemos assimilar o conhecimento das escrituras reveladas apenas por ouvi-las e explicá-las. Ouvir chama-se Shravana e explicar chama-se Kirtana. Os 2 processos de Shravana e Kirtana são de importância primordial para a vida espiritual progressiva. Somente alguém que tenha assimilado perfeitamente o conhecimento transcendental da fonte certa, ouvindo submissamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Então esse é o tema aqui do Bhagavatam, o tema de hoje do Bhagavatam,
que a ISKCON Rio está promovendo para aqueles que podem ouvir e adquirir algum conhecimento dessa literatura que foi dada por Prabhupada e introduzida na sua sociedade como livro de leitura diária. Prabhupada criou uma atividade regulada que é chamada de Sadhana Bhakti, na forma de um sanduíche. Pela manhã, o programa espiritual com uma leitura do Bhagavatam. Depois, pregação, serviços devocionais de uma forma geral. E à noite, a leitura do Bhagavad Gita. Essa leitura do Bhagavad Gita compõe, então, a última parte do sanduíche. O programa da noite, o programa espiritual, de adoração à deidade, cantar, dançar para Krishna, e então ler o Bhagavad Gita. Compõe o sanduíche das atividades regulares, que são chamadas de Sadhana Bhakti, dadas por Prabhupada para os seguidores de sua sociedade. Então, voltando aqui ao Bhagavatam, podemos ver a seriedade com a qual, já desde o início do Srimad Bhagavatam, o tema é abordado com a devida relevância para que nós, leitores do Bhagavatam, possamos dizer: preciso me preocupar com isso. O leitor sou eu. Se eu tenho que ler e explicar, eu também tenho que praticar, eu também tenho que me livrar de todos os vícios, eu também tenho que me qualificar como alguém que possa representar este conhecimento para a sociedade em geral, uma vez que a sociedade em geral está muito despreparada para o conhecimento espiritual. Quanto mais nós aumentarmos essa corrente de devotos qualificados para ler e explicar a filosofia da consciência de Krishna, apresentada nas escrituras reveladas, mais o movimento do Senhor Chaitanya alcançará o seu objetivo, ou seja, o objetivo de se espalhar por todas as cidades e vilas, onde as pessoas residentes dessas vilas, dessas cidades, possam cantar o Mahamantra Hare Krishna. O Mahamantra Hare Krishna é um mantra que é composto pelos nomes de Krishna e que são importantíssimos e fundamentais nesta era de Kali para purificar a nossa existência, ajudando-nos ao controle da nossa própria mente, ao alinhamento da nossa estrutura da ação, que inclui a inteligência, a mente, os sentidos e até a matéria inerte. Então, esse alinhamento hierarquicamente, para que a alma espiritual possa predominar sobre toda essa estrutura e enviar suas mensagens de anseio por realização espiritual, e então o indivíduo possa avançar espiritualmente. A leitura das escrituras é fundamental neste processo. Então, eu vou parar por aqui e se vocês puderem fazer perguntas, eu estou à disposição. Não sei se tem um sistema do chat para enviar as perguntas. Bom, essa foi a minha primeira vez gerenciando uma live através do Facebook. Eu sinto muito pelo atraso de mais de 30 minutos e pelas falhas, mas eu prometo que da próxima vez que a ISKCON Rio me convidar, eu vou estar mais preparado, tá bem? Eu vou estudar o assunto. Geralmente as lives que eu faço são produzidas em outras plataformas, então eu ainda não tinha tido essa experiência. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Parabéns pela decisão de ocupar esse horário do dia para assistir a aula do Bhagavatam, ouvir o Srimad Bhagavatam. Muito obrigado pela atenção de todos e todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Hare Krishna.